Olá pessoal, aqui quem fala é o Dr. Diniz e hoje nós vamos conversar sobre esse teste que está passando aqui na tela para vocês verem. Então, nós estamos falando do teste de esforço. Vocês viram que nos nossos últimos 3 encontros, basicamente nós falamos sobre como os anabolizantes eles podem interferir na questão cardiológica. Eu falei de muitos atletas além do fisiculturismo e hoje nós vamos dar um passo adiante e falar um pouco mais sobre a principal ferramenta que nós temos hoje para poder avaliar a saúde do motor e do nosso corpo, que é o nosso coração. E não, eu não estou falando do ecocardiograma de repouso, que vocês tanto conhecem. Eu estou falando de ver como o coração ele se comporta diante de um esforço extremo. Hoje nós vamos desvendar o teste ergométrico, ou o teste de esforço, com base na mais recente diretriz de ergometria brasileira publicada no ano passado. E vou mostrar aqui, eu vou pausar o vídeo e mostrar para vocês. Esse daqui é o artigo base que eu vou utilizar, então é uma diretriz um pouco extensa. Eu recomendo que quem tiver interesse leia, mas eu vou trazer as principais alterações, porque muitos de vocês olham os atletas ou vocês se olham no espelho e veem um físico extremamente impressionante, forte, simétrico, mas o que será que acontece por dentro quando você exige o máximo do seu corpo no treino, no cardio, na dieta, no aeróbico, no excesso de treino, no uso de esteroides e outras performance enhanced drugs? O espelho ele não mostra uma artéria entupindo, ele não mostra uma pressão arterial subindo, ele não mostra que o coração está começando a falhar. O teste ergométrico sim, ele pode ajudar a diferenciar isso. E para quem faz uso de esteroide, os achados desses exames eles podem sim fazer a diferença entre a vida e a morte, literalmente. E vamos entender o porquê eu estou falando isso. Então, o que é o teste ergométrico e por que ele é tão importante? De forma simples, eu vou voltar no vídeo para vocês verem o... Acho que não está aparecendo na tela para vocês. De forma simples, o teste ergométrico, você vai colocar o paciente aqui na esteira, como vocês podem ver, sou eu. Eu estou aqui na esteira, felizão que vou fazer o meu exame. E então a gente coloca, posiciona os eletrodos na região do tórax para avaliar como que vai ser a resposta eletrocardiográfica durante o esforço e colocamos também aqui do lado o manguito, o aparelho de pressão para poder monitorizar como que vai ser a pressão durante o exercício. Então são dois parâmetros muito importantes para a avaliação e também, claro, que a parte clínica ela vai ser considerada. Então, de forma simples, o teste ergométrico ele vai submeter o indivíduo a um esforço físico programado e individualizado. Então, existem diversos protocolos de velocidade e isso depende, óbvio, da capacidade cardiorrespiratória predita pelo médico quando ele faz as perguntas de anamnese básica antes do exame. Então, geralmente, o teste é feito na esteira ou bicicleta, nesse daí vocês estão vendo que eu vou fazer na esteira, e ele serve para avaliar as respostas do coração. Então, pensando nele como se fosse um test drive do teu sistema cardiovascular. E é crucial entender que este exame não é um teste de aptidão física para academia, ele é um ato médico complexo. Então, somente quem pode realizar esse tipo de exame é o profissional médico. E a diretriz ela é muito enfática nisso. É mandatório, obrigatório ter a presença de um médico habilitado durante todo o exame, pois ele vai estar interpretando uma cascata de eventos e informações em tempo real. Então, muitas vezes, no monitor eletrocardiográfico, vão aparecer alterações, eu vou abrir aqui para vocês. No monitor eletrocardiográfico, podem aparecer alterações que vão necessitar a interrupção do exame. E se for um profissional que não está habilitado, que não entenda e continua o exame mesmo com uma arritmia grave, esse paciente pode sim vir a óbito. Então, é um exame que precisa ter um médico acompanhando. E, claro que existe uma avaliação mais aprofundada, além do teste ergométrico, que é exatamente esse aqui que eu vou fazer aqui na esteira. Vocês podem ver que eu posicionei uma máscara para fazer a avaliação dos gases. Então começa o teste de esforço, esse aqui é o teste cardiopulmonar de exercício, que além de tudo ele vai analisar os gases que você expira e ele nos dá uma medida direta do famoso VO2, o consumo de oxigênio, que seria o padrão ouro para avaliar a capacidade funcional e diagnosticar alguma causa de falta de ar, que seria a dispneia, por exemplo.
Então, o que, que o exame ele realmente avalia mais do que um traçado no papel? O erro mais comum é achar que o teste serve apenas para ver se há isquemia. O teste ergométrico foi criado para isso, mas hoje nós aprendemos a utilizar esse exame para outras avaliações. Então, um bom médico ele sabe analisar pelo menos 4 sistemas vitais durante o exame: a bomba, que seria a capacidade funcional, não o esteroide, a bomba, que seria o coração. Então, a capacidade funcional do coração, que é medida em METs, essa é uma medida de consumo de oxigênio, você dá para fazer a correlação entre os METs e o VO2. O MET é o equivalente metabólico, é o quanto de esforço você faz. E a diretriz reforça que a tolerância ao esforço é um dos melhores marcadores de expectativa de vida. Eu já falei isso para vocês no vídeo anterior. Quanto maior o VO2 do paciente, quanto maior a capacidade cardiorrespiratória, mais longevidade ele vai ter. Então, um homem que atinge mais de 10 METs, que seria o equivalente metabólico, ele tem um prognóstico excelente. Enquanto que um cara que tem uma capacidade funcional mais baixa, 5, 6, 7, ele tem um sinal de alerta grave, quer dizer que ele está sedentário, que ele não está, ou por alguma outra razão, além do descondicionamento, o coração dele não está conseguindo promover essa aptidão cardíaca que ele precisa. E aí nós conseguimos ver também a questão das artérias, para investigar, claro, alguma causa de isquemia ou doença coronariana, e aqui sim avaliamos se há falta de sangue no músculo cardíaco. E o principal sinal que aparece é o infradesnivelamento do segmento ST, no que é visto no eletrocardiograma. Eu posso estar falando grego aqui para vocês, mas a ideia desses vídeos que eu trago com conteúdo deep dive é aprofundar mesmo, né? Então, se você não entendeu, o segmento ST é basicamente o segmento mais importante para nós darmos o diagnóstico de que aquele coração pode ou não estar sofrendo isquemia, ou seja, baixo fluxo sanguíneo, perda de massa muscular cardíaca, fibrose, insuficiência e risco, claro, de infarto. Então, a diretriz ela estabelece como critério o infra clássico horizontal e descendente de 1 milímetro ou mais, e tudo isso pode indicar que o coração tem uma ou mais artérias que estão obstruídas ou parcialmente obstruídas. Então, alerta se esse exame vier alterado. E, claro, ele avalia também a pressão, então a resposta hemodinâmica, a forma como que a pressão arterial se comporta durante o esforço, diz muito sobre a saúde dos seus vasos, e um dos achados mais perigosos é a resposta hipertensiva ao esforço. Inclusive, esse achado da resposta hipertensiva ao esforço foi um dos mais comuns que nós encontramos na pesquisa que estamos fazendo lá no INCOR com os atletas usuários de esteroide anabolizante. E essa resposta hipertensiva exagerada ela é definida como uma pressão sistólica que sobe muito além do que deveria durante o esforço. Então, para homens é para chegar até 210 e mulheres até 190. Passou disso, por mais que o indivíduo não tenha hipertensão, ele tem uma propensão aumentada a desenvolver hipertensão. Ele já vai ter alteração de microvasculatura e vasculatura. E isso é um forte preditor de hipertensão futura. E igualmente grave é a queda também da pressão arterial durante o esforço, porque isso é um sinal de disfunção cardíaca severa. Esse daqui eu nunca vi acontecer. Mas a ideia é que durante a atividade física, o coração ele vai aumentando a frequência e a potência de contração. Eu já falei para vocês no vídeo anterior. Então, se o coração não consegue aumentar a frequência e potência de contração, a principal causa que deve ser aventada, principalmente no meio do fisiculturismo, é uma falta de sangue chegando nesse coração. Se esse coração não se alimenta, não recebe nutrientes, que seria através do sangue, ele falha, fadiga e começa a perder força de contração e frequência. Então a gente consegue ver isso no exame também, consegue mudar o prognóstico, o tratamento do paciente. E no usuário de esteroide anabolizante é muito comum, talvez eu diria o colateral mais comum que aparece no usuário de esteroide é aumento da pressão arterial. Na minha prática médica, esse é o primeiro ponto que mais se altera, pressão arterial. Mais do que alopécia, mais do que acne, mais do que policitemia, hipertensão arterial é o que mais aparece. É tanto que a resposta hipertensiva nos testes que nós fizemos no Instituto do Coração, a boa parte dos atletas tinham. E por último, nós vamos fazer a avaliação do ritmo também, para ver se esse esforço ele pode trazer alguma arritmia que não aparece no repouso. E além disso, nós vamos também avaliar, depois do teste de esforço, como que fica a frequência cardíaca durante o repouso. Então, a queda é esperado que durante o repouso, depois da fase de teste ativa, você faz uma caminhada lenta e uma parada.
que eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui eu estou correndo, acelerando, vou chegar no meu esforço máximo. Lembra que esse aqui é o teste ergospirométrico, porque ele tem a máscara para avaliação dos gases. Ele vai muito além do teste simples ergométrico. E vocês vão ver que estão aqui, ó, estimulando. Muito bem! Tô chegando no limite. 15.8, vamos lá. 15.8 de velocidade, tá bom, pessoal? O atleta híbrido tá forte. Continua. Força, vamos lá. Bora, João. Bora. Aí esse aqui é o sinal para poder interromper o teste. Então cheguei no meu máximo que eu conseguia. E aí vocês vão ver que agora vai entrar a parte de repouso ativo, que vai ter uma caminhada leve, aferição da pressão e tudo isso para fazer a avaliação final do exame teste cardiopulmonar. E você deve estar falando, ok, doutor, eu entendi, mas eu que estou assistindo o seu vídeo sou um cara jovem, forte, não tenho sintomas, e por que isso se aplicaria a mim? É exatamente aqui que o teste ergométrico ele se torna, o teste principalmente o ergospirométrico, uma ferramenta de valor inestimável e única para pessoas como você, e principalmente se você utiliza esteroide anabolizante. O que ele revela pode ser o oposto daquilo que você acha que é. Então, o falso coração de atleta. O usuário de esteroide anabolizante, assim como os atletas de endurance desenvolvem hipertrofia de ventrículo esquerdo, mas são padrões de hipertrofia diferentes. O atleta que treina sem o uso do esteroide, ele tem uma hipertrofia fisiológica. A hipertrofia que é induzida pelo esteroide anabolizante, ela é frequentemente patológica, com fibrose e rigidez, ou seja, disfunção diastólica. Isso a gente consegue ver através dos marcadores, de forma indireta da espirometria, que seria a análise dos gases, mas não conseguimos ver isso aqui também muito bem com o teste, com o ecocardiograma com strain e miocardial working. Então, isso daqui nós conseguimos detectar de forma precoce e tratar. E como que o teste ergospirométrico ele pode suspeitar disso? Então, através da curva de pulso de oxigênio, que é uma das variáveis do teste cardiopulmonar, ele consegue ver se a frequência cardíaca sobe na mesma proporção que aumenta o consumo de oxigênio. Em teoria, é para subir os dois juntos. À medida que o esforço aumenta, sobe a frequência cardíaca e sobe o consumo de oxigênio. Se não houver uma manutenção da curva para cima dessa curva, quer dizer o quê? Que a frequência cardíaca não está subindo da forma que deveria. E por que ela não está subindo da forma que deveria? Muitas vezes é porque o coração não consegue relaxar da forma que deveria, não consegue contrair. E isso existe em diversas causas, desde uma insuficiência cardíaca por fibrose até as causas isquêmicas que obstruem o fluxo sanguíneo, como eu já falei para vocês. Então, a curva de pulso ela sobe de forma linear com esforço. Em um coração rígido e doente, essa curva ela se achata precocemente, ou ela até cai, mostrando que o ventrículo, que é a câmara que bombeia o sangue do coração, ele não consegue mais aumentar em quantidade de sangue ejetado. Isso é um sinal de alerta gravíssimo que um ECG, que um eletrocardiograma comum de repouso pode não mostrar. Por isso que eu peço o teste ergospirométrico para todos os usuários de esteroides anabolizantes. João, não consigo fazer o teste ergospirométrico porque minha cidade não tem. E é super comum as cidades, principalmente que não seja capital, não terem, porque esse é um teste que ele é difícil de ser encontrado, poucos médicos pedem, sabem avaliar, e é um equipamento muito caro, então não é qualquer local, qualquer clínica que vai ter. E o segundo ponto, o usuário de esteroide ele vive um estado de pré-hipertensão ou hipertensão, basicamente eu falei para vocês. Pessoal, a principal colateral de usuário de esteroide é hipertensão, devido à retenção de líquidos, que eu já expliquei para vocês nos vídeos anteriores, eu vou deixar passando um card aqui em cima, e também da rigidez vascular, o aumento do tônus adrenérgico. Então a pressão arterial do repouso, ela pode até parecer controlada, mas o teste ergospirométrico ou o teste ergométrico, quando for submetido àquele indivíduo ao esforço, ele vai desmascarar essa resposta hipertensiva. Então a gente consegue ver um jovem atingindo facilmente 230 de pressão arterial sistólica na esteira, é um sinal de dano vascular avançado. A artéria dele não consegue dilatar da forma que deveria para abarcar a quantidade de sangue que está sendo bombeada pelo coração diante da demanda do exercício. Então a diretriz ela é muito clara. Deixa eu voltar aqui para vocês. A diretriz ela é muito clara. A resposta hipertensiva exagerada é um marcador de risco
para AVC e morte cardiovascular. E o teste ergométrico é o único exame que pode flagrar essa bomba relógio em tempo real. E aí nós conseguimos ver que o usuário de esteroide anabolizante ele também tem piora do perfil lipídico, acelerando a questão das placas de aterosclerose em décadas. Eu atendo pessoas que com 30, 35 anos têm uma avaliação arterial que a gente pode fazer pela velocidade de onda de pulso de um cara de 40, 45, uma década à frente. Então, o fisiculturista ele pode ter uma capacidade física altíssima, levantar 200 kg no agachamento, 1 tonelada no leg press e não sentir uma dor no peito. Não acha que tem que aparecer os sintomas para poder você achar que está com um problema. Pelo contrário, quando aparecem os sintomas é porque o problema já se instalou e ele é irreversível. Irreversível. Pois se você for esperar aparecer dor no peito, o limiar de dor de um atleta, principalmente, se nós médicos formos esperar aparecer os sintomas, o limiar de dor é muito alto. Imagina que aquele cara se submete todo santo dia a exercícios extremos que tiram ele da zona de conforto, então ele está acostumado a ficar fora da zona de conforto, ele está acostumado a sentir dor. A dor vira um aliado, mas a dor do treino é uma dor boa, a dor do coração não é uma dor boa. A dor articular não é para ser uma dor e não é uma dor saudável, mas eles toleram. Então, o teste ergométrico ele pode mostrar sim essas alterações do segmento ST que eu falei anteriormente, e esse é um sinal claro de isquemia, né? E pode ser também um sinal de doença multiarterial, dependendo da gravidade e da morfologia e do infradesnivelamento desse segmento ST. Então, sem o teste ergométrico, o primeiro sintoma poderia ser um infarto. O que acontece hoje no fisiculturismo? O atleta X estava na esteira, teve uma morte súbita, teve um infarto. Porque o cara não sente nada. Faz o treino, faz o aeróbico, faz tudo, mas não sente. E o coração já estava sofrendo. Se talvez colocasse um eletrocardiograma nele, conseguisse ver essa alteração que eu estou falando para vocês. Deixa eu abrir aqui só para vocês terem uma noção. Infradesnivelamento do segmento ST. Eu vou abrir aqui no Google, só para vocês terem noção do que eu estou falando. Ok. Eu acho que não vai abrir. Deixa eu ver de novo. Agora eu acho que não está aparecendo para vocês, né? Deixa eu ver. Pessoal, problemas técnicos. Agora foi, Então aqui a gente consegue ver o traçado eletrocardiográfico e a depressão do segmento ST é exatamente isso aqui, Onda vai ter o complexo QRS, né? RS, aí a onda T. Essa diferença de altura daqui para cá é a depressão do segmento ST. E isso daqui, essa depressão, é um sinal que aparece antes de o indivíduo ele ter um infarto ou um problema mais sério. E nós conseguimos detectar isso através do teste ergospirométrico. Então, esse é um exame que eu sempre peço para os meus pacientes. E este é talvez o insight mais importante. Os esteroides anabolizantes, eles criam um ambiente perfeito para arritmia ventriculares fatais. Então, além de piorar a função do coração, aumentar a pressão arterial, dano aos vasos, ele também facilita o processo de arritmia, focos de arritmia por diversas causas. Uma delas é porque ele gera regiões de fibrose, pontos de fibrose no miocárdio, decorrente de uma hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eu já falei em um vídeo exclusivo de fisiopatologia do esteroide anabolizante. Vou deixar passado aqui em cima de como o esteroide afeta o coração. E essas arritmias muitas vezes são fatais. Então, a combinação da hipertrofia, fibrose, o excesso de tônus adrenérgico, o excesso de adrenalina durante o exercício é uma receita para o desastre. E o teste ergométrico ele pode induzir essas arritmias, ele vai fazer o esforço e no ambiente médico, controlado, seguro, com a equipe pronta para intervir, o desfecho pode ser completamente diferente do que se ele fizesse isso em uma esteira, em uma academia, que se você buscar na sua academia hoje, eu recomendo, você não vai encontrar um desfibrilador automático, o DEA. Não vai ter. A primeira academia que eu vi tem um DEA
foi a Nation. É tanto que eu gravei e postei no meu Instagram. E o DEA é um aparelho que você coloca umas pás no peito, ele reconhece o ritmo, e os dois principais ritmos de parada, taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular, são as mais comuns, eles são ritmos chocáveis. Ou seja, o coração entra em descompasso, para de bombear sangue da forma que deveria, entra naquela arritmia, você coloca o aparelho detecta e ele dá o choque e o cara volta. Mas as academias não tem. Pode pesquisar na sua. Se tiver, você me fala. E se você já assistiu esse vídeo até aqui e tá gostando, cara, deixa o like, se inscreve. É de graça, é gratuito. E a única forma de você me ajudar é deixando o like, se inscrevendo. E claro, se você quiser conteúdos mais densos assim, você me fala também sobre os temas. E se você quiser um conteúdo mais raso, reagindo a algum canal, você vai deixar aqui também um vídeo que você achou interessante, um podcast que você achou interessante, que eu vou assistir e vou trazer um vídeo falando sobre. Então, descobrir essas vulnerabilidades no consultório permite tratar e prevenir um evento fatal que poderia acontecer a qualquer momento na academia. Então, por isso que eu sempre falo, cara, investir em um bom médico é crucial. Não é você, eu vou dar dinheiro pro médico. Não, eu estou investindo na minha saúde. Eu estou investindo porque eu quero melhorar a performance, como eu faço com muitos pacientes meus. O cara paga a minha consulta e ele fala assim, João, eu aumentei minha produtividade em 15%. Sendo que aumentar a produtividade de um cara que já é muito bom e já recebe muito bem em 15%, ele paga 30 consultas minhas. Então ele sai no lucro. E aí o cara fica num shape melhor, com mais autoestima, mais saúde, mais produtivo e ainda fica mais rico. Todo mundo ganha. Agora você precisa de um médico habilitado para isso. Então, essa diretriz ela mostra que o teste ergométrico não é um exame de sim ou não. Ela não vai só dizer, tem isquemia, não tem isquemia. Ela é uma avaliação muito complexa e multifatorial. Então, o médico experiente ele não olha só para o segmento ST, ele integra a capacidade funcional, a resposta de pressão, a recuperação da frequência cardíaca e a presença de arritmias e sintomas. E consolida tudo isso no score de risco, como o score de Duck, que prediz a mortalidade nos próximos 5 anos. E para quem usa esteroide anabolizante, que boa parte dos meus pacientes utilizam, tentar interpretar isso sozinho ou confiar nos seus coaches, cara, mesmo que pilotar um avião olhando apenas para o velocímetro. Você não tem ideia do que está acontecendo com o motor, nem a altitude, nem o combustível. Então, o investimento em um acompanhamento médico de excelência, eu reforço. Com um profissional que entende dessas nuances, não é um custo, é uma apólice de seguro para vocês, mais importante que você pode ter. E é o que permite identificar e manejar os danos silenciosos dos esteroides, antes que eles se tornem irreversíveis, porque essa é a ideia do tratamento. A contenção de danos não é tratar depois que aparece o problema. Diagnosticar depois que está doente é muito fácil, qualquer médico faz. A grande questão é saber utilizar diversos parâmetros para falar, olha, está começando a ficar doente. Se não tratar agora, vai chegar nesse ponto e não vai ter mais volta. Então, pensem nisso. A força que realmente importa não é a que você levanta no supino, mas a do que o coração que te mantém vivo para o próximo treino. Eu sou o Dr. Diniz. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço.